Solta a vinheta! Muito bem, turminha! O mundo da matemática em mercado financeiro. Nesse vídeo, iremos aprender conceitos sobre análise fundamentalista e tem mais, de um jeito que você nunca viu. Muito bem! Antes de continuar, inscrevam-se, curtam e compartilhem esse vídeo, pois o objetivo do canal é fazer com que os vídeos cheguem ao máximo de pessoas possíveis, ok? Porque através do conhecimento podemos conquistar tudo. Não é mesmo? Bora lá! A análise fundamentalista analisa o desempenho de ativos a partir de fatores que podem afetar o seu preço. Esses fatores são chamados de valores fundamentalistas. Dentre os principais temos desempenho da economia. O crescimento do PIB de um país tem correlação com o desempenho das empresas. Em fases de maior aquecimento da economia, as companhias encontram um ambiente favorável para prosperar, aumentar sua base de clientes e suas receitas, lançar novos produtos e etc. Além disso, outros fatores macroeconômicos, como nível de inflação, taxa de juros, confiança do consumidor e dos empresários e muitos outros, influenciam a atividade das corporações e, consequentemente, têm impacto em seu valor. Além disso, variáveis como a taxa de juros também influenciam nos cálculos dos analistas, como por exemplo para estimar o valor presente dos fluxos de caixa de uma empresa. Expectativas futuras. As expectativas futuras para a economia como um todo e também para o setor de atuação de uma companhia devem ser levadas em consideração por analistas fundamentalistas ao avaliar uma empresa. Isso porque algumas das técnicas de análise envolvem projetar fluxos de caixa futuros para a companhia e trazê-los a valor presente. Essas projeções são feitas com base nas expectativas futuras para a economia. Desempenho da empresa. O desempenho da empresa, objeto de análise, é fundamental para a estimativa do valor do negócio. O analista deve levar em conta a performance da companhia, pois essas informações serão base para a projeção de fluxos de caixa gerados pelo negócio. Governança. Não apenas o desempenho, mas também a governança corporativa é fator capaz de influenciar a atividade de uma empresa. O grau de comprometimento dos gestores com valores como transparência e sustentabilidade, a divulgação apropriada de informações aos acionistas, o tratamento dispensado aos acionistas minoritários, dentre outros fatores, tem impacto na imagem da empresa e afeta o negócio, influenciando no preço das ações. Marcas e propriedade intelectual. As marcas, patentes e toda a propriedade intelectual de uma empresa são intangíveis, mas também devem ser levados em consideração quando se está avaliando uma companhia. Embora seja difícil estimar o valor de marcas como Nike, Coca-Cola e McDonald's, é certo que elas devem ser consideradas na análise dos fundamentos das respectivas companhias detentoras de tais marcas. Como, por exemplo, de propriedade intelectual, podemos citar a capacidade de inovação de algumas companhias como fator de influência no valor do negócio. A avaliação da ação, valuation. A avaliação da ação com base nos critérios de análise fundamentalista também conjuga todos os fatores mencionados anteriormente e influencia no valor da companhia. Usuários da análise fundamentalista. Dois tipos de públicos são os principais usuários dos relatórios produzidos pelos analistas fundamentalistas. O chamado buy side, que é o lado comprador, em tradução livre, e o sell side, que seria o lado vendedor, em tradução livre.
O buy side, ou lado comprador, é representado pelas instituições investidoras, como fundos de investimento, investidores institucionais, fundos de hedge, fundos de previdência, family office, dentre outros. Os investidores pessoas físicas também fazem parte desse grupo. Esses agentes estão em busca de investimentos e usam a análise fundamentalista para nortear suas decisões. Os analistas fundamentalistas de um fundo de investimento, por exemplo, usam suas ferramentas para selecionar as ações da carteira, as quais tenham potencial de valorização e estejam de acordo com a estratégia de investimento adotada pelo fundo. O sell side é representado pelas instituições que auxiliam na decisão de investimentos e vendem oportunidades de investimentos, como corretoras, bancos, casas de research independentes, dentre outros. Essas instituições têm equipes de analistas responsáveis por emitir relatórios de ações, os chamados Stock Guides. Os relatórios avaliam as companhias e dão aos investidores informações sobre o negócio, os mercados em que elas atuam, fatores macroeconômicos, dentre outras. Nos relatórios, geralmente, os analistas estimam o preço-alvo para as ações da empresa avaliada, além de um call para a ação. O preço-alvo é, justamente, o resultado da análise fundamentalista. Após considerar dados sobre a empresa e a economia, os analistas estimam quanto a ação deveria valer, com base nos fundamentos da companhia. A partir desse cálculo de preço, é feito o call, ou seja, uma recomendação para o investidor. A recomendação pode ser de compra, se o valor calculado estiver abaixo do valor de mercado da ação, ou de venda, se o valor calculado estiver acima do valor de mercado da ação, e os analistas não enxergarem mais potencial de alta para esse papel. As análises feitas por analistas do sell side têm forte influência na reputação do analista, bem como da instituição e da taxa de acerto, ou seja, o histórico de recomendações certeiras feitas por analistas. Informações para a análise fundamentalista. O processo de análise dos fundamentos de uma empresa para se chegar ao valor intrínseco de suas ações envolve a coleta e a avaliação de uma série de informações essenciais. Podemos dividi-las em 3 grandes grupos. O primeiro é o das demonstrações financeiras. Os analistas estudam balanços, demonstrações de resultados e outros documentos publicados pelas companhias para avaliar a situação atual delas, bem como seu progresso ao longo do tempo. Além de analisar as demonstrações financeiras da empresa objeto de estudo, os especialistas também observam os dados de empresas comparáveis. O segundo grupo importante é o de informações setoriais e econômicas. As companhias atuam em um contexto econômico e setorial. Por isso, é importante avaliar as condições presentes para tentar estimar o impacto do ambiente no negócio das empresas. Dessa forma, analistas estudam dados como o crescimento do PIB, o resultado fiscal do governo, dados de consumo, desemprego, inflação, dentre outros, tanto da economia brasileira quanto da global. Além de investigar dados mais gerais, os especialistas também consideram indicadores de desempenho setorial, como concorrência, participação de mercado, crescimento do setor e etc. A análise envolve ainda indicadores do mercado financeiro, como o desempenho dos índices da bolsa, taxas de juros, dentre outros. O terceiro grande grupo é o de dados sobre valor atual e avaliação da empresa. Os analistas calculam indicadores relacionados ao preço da ação, como o retorno em dividendos, chamado dividend yield, e os famosos múltiplos de mercado, como as relações preço sobre lucro, preço sobre o patrimônio líquido, valor econômico sobre o EBITDA e etc. Finalmente, os analistas fazem o chamado valuation, ou seja, a estimativa do valor intrínseco da empresa e da ação. Muito bem. Dos 3 grupos de informações, trataremos exclusivamente da análise das demonstrações financeiras da empresa. Análise das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras contêm informações úteis para ajudar o analista a inferir o valor fundamental de uma companhia. Elas mostram a situação financeira da empresa e permitem o cálculo de indicadores que refletem a eficiência da companhia, sua rentabilidade para os acionistas, os riscos aos quais ela está exposta, seu fluxo de recursos, a sustentabilidade de seus resultados, dentre outros.
Olhando para as demonstrações financeiras de uma empresa, um analista pode, além de enxergar a situação atual, construir projeções de resultados futuros. Os dois grandes grupos de demonstrações financeiras de uma empresa essenciais ao trabalho de análise fundamentalista são o balanço patrimonial e a demonstração de resultados do exercício. O balanço patrimonial informa os saldos, que são os recursos aplicados e obrigações presentes que refletem a situação patrimonial da empresa em um determinado momento. O saldo não indica diretamente qual é a situação financeira da empresa, pois esses dados não mostram o quanto entra de dinheiro, nem o quanto sai. Portanto, o balanço patrimonial, embora seja fundamental para se fazer uma análise da empresa, não contém informações suficientes. A demonstração de resultados de uma empresa mostra a movimentação dos recursos daquela instituição. As companhias não registram informações financeiras conforme a entrada e saída de caixa, e sim conforme os eventos geradores de ganhos ou perdas, afetando o resultado da empresa. Na demonstração de resultados, temos os fluxos de recursos ao longo de um período, comumente um ano. Veremos a seguir os detalhes de cada um. Balanço patrimonial. O balanço patrimonial é uma das demonstrações mais importantes para a análise fundamentalista. Ele contém o registro dos saldos que refletem a situação patrimonial da companhia. No balanço, é possível encontrar dados sobre a quantidade de caixa disponível, as vendas feitas à vista e a prazo, máquinas, equipamentos e instalações da companhia, além de informações sobre quão endividada é a empresa junto a fornecedores e instituições financeiras. Olhar para o balanço patrimonial é como olhar para a foto da situação econômico-financeira da empresa em um determinado momento. Normalmente, a maioria das empresas usa como referência o dia 31 de dezembro de cada ano, data fim do ano civil. Algumas empresas podem adotar outros calendários mais adequados à dinâmica de suas atividades, como por exemplo, companhias do setor agrícola. As companhias de capital aberto, de modo geral, publicam balanços trimestrais e um balanço anual com a situação patrimonial da companhia em 31 de dezembro do ano anterior. O balanço patrimonial é representado graficamente por meio do seguinte diagrama. Temos, do lado esquerdo, o ativo circulante, que é o realizável em até 12 meses, e o ativo não circulante, que é o realizável em mais de 12 meses. Do lado direito, temos o passivo circulante, que é o exigível em até 12 meses, o passivo não circulante, que é o exigível em mais de 12 meses, e o patrimônio líquido, ou seja, sem prazo de exigibilidade. Muito bem, turminha! Como o assunto é um pouco extenso, vamos dividi-lo em várias aulas. Sendo assim, por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! E aí, amiguinho ou amiguinha, gostou do conteúdo? Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. E lembrem-se sempre, conhecimento é vida. Até breve!